Eu estou numa rua isolada, aqui do bairro, e tem informações. Você está vendo que eu estou aqui permeando um bueiro aqui, né, Louro? Não, Maria, sai Mas me daí, permitiram que chegar isso é um perto. perigo. E nós, é verdade, né? E nós soubemos também que esse negócio de bueiro que tem acontecido aqui no Rio de Janeiro, que já são 10, né? Só agora, nesse último mês, pode acontecer em qualquer lugar do Brasil se não tiver uma rede sendo inspecionada, com segurança e tal. E me disseram que esse bueiro aqui, que eu estou saindo dele, poderia explodir a qualquer momento e é por conta disso. Meu Deus! Não falei, Louro? Ana Maria, olha lá, sai de perto desses negócios, isso não é bueiro, é vulcão. Meu filho, olha que situação, Louro José. Então, só para te acalmar, eu não estou no Leblon. Eu estou Como no não? Claro que tá, nós estamos vendo. Que imita Leblon, Copacabana, porque a gente pode ir em qualquer lugar. E nós contamos aqui com a equipe de efeitos cenográficos da Rede Globo para te mostrar o que acontece na realidade e que pode acontecer a qualquer momento em uma das ruas nesse momento de Copacabana. Caramba! O centro do Rio de Janeiro virou quase como um campo minado. E eu quero agradecer a equipe que me ajudou a fazer isso, que é o James, Tânio, Cláudio e o Gilson. E estou pedindo ajuda de um especialista que sabe como ninguém. Olha aí, a simulação foi montada. Foi uma baita aqui, explosão, que nós já susto! gravamos antes. E aí eu vou pedir ajuda do Moacir, pelo amor de Deus, venha cá. O nosso especialista em riscos, né? Eu tenho te visto por aí entrando efetivamente embaixo dos bueiros do centro do Rio de Janeiro. Pois é, você conseguiu entrar. Minha equipe foi, não conseguiu mais entrar. Eles disseram que agora está proibido, mas você fez um trabalho. Vou rodar um pedacinho do Moacir quando você fez a matéria pro Fantástico. Roda para mim. Não, eu estou pedindo a matéria do Moacir. Com som pra mim. Alguns equipamentos próximos ao fim da vida útil, como é o caso dos transformadores e das chaves de óleo, que não são mais utilizadas em boa parte do mundo. Os cabos elétricos, o sistema de isolamento ainda é muito antigo, com chumbo, papel e óleo isolante. Isso não é usado há muitos e muitos e muitos anos. O acidente ocorre nesse equipamento, é um transformador de potência. Ele recebe a carga em alta tensão, uma voltagem que a dona de casa não pode usar. E aqui por esses cabos a tensão sai ajustada naquela voltagem que a gente usa em casa. Moacir, como é que foi essa sua experiência, de verdade, assim, de entrar? O que você viu lá embaixo? Existe uma disparidade muito grande entre o que a gente ainda tem instalado e o que são os equipamentos novos. Então, a boa parte dos equipamentos tem 50, 60 anos de idade e chegou no limite da vida útil. Agora, não é basicamente o equipamento elétrico que está fazendo esse conjunto de acidentes. Não? Nesse bueiro aqui, por exemplo, a gente simulou a explosão mais típica, que é a explosão de gás. A característica da explosão de gás... são diferentes. São diferentes, são bem diferentes as explosões. Para a gente reconhecer ou para você saber. Quando existe uma explosão como essa que nós simulamos, a câmara fica cheia de gás, basicamente saído de alguma tubulação próxima que vem por baixo do piso. A gente vê aqui, é tudo asfaltado, né? Então o gás vem por baixo do piso e penetra na câmara. Se mistura com ar e ele fica cheio. Qualquer centelha do equipamento elétrico provoca a explosão, que é semelhante ao que a gente viu aqui. Ou como no caso de alguém passa, joga uma guimba de cigarro. É mais difícil que o cigarro tenha essa efetividade para fazer a detonação, né? O cigarro é uma brasa, mais comum são as fagulhas mesmo. Exatamente. E aí, como é que você andando na rua, não dá para imaginar que o bueiro tenha problemas ou não? Eles estão fazendo agora um serviço de furar as tampas dos bueiros para que o gás possa se acumular em menor quantidade. E o indicativo é o odor característico do gás. Tem se falado muito em gás de pântano, gás de decomposição, de esgoto, mas esse gás, além dele ter um cheiro característico muito ruim, podre, exatamente, o cheiro de podre, ele tem pouca quantidade de metano. A decomposição da água não tem tanto rendimento assim. Então a maior parte mesmo é do gás canalizado vazando e atingindo as câmaras subterrâneas. Agora, o que nós fizemos aqui, que é uma simulação de explosão de gás
A tampa do nosso bueiro aqui, na verdade, quase não pesa, que é para que ela possa simular o que acontece com uma tampa que pesa quanto normalmente a tampa Essas do tampas pesam perto de 80, entre 80 e 100 quilos, e aquelas maiores perto de 2 toneladas. Então, essa explosão que nós simulamos foi uma explosão bem fraquinha, mas para a gente perceber o efeito que eu falei, que quando é a explosão de gás, você tem aquele clarão fogo. e encerra o fogo. E o outro, quando O é a outro explosão? não. A outra explosão é como se fosse uma panela de pressão Aí cheia é de alguma elétrico. coisa que pegue fogo, exatamente. E o equipamento transformador, ele explode como uma panela de pressão e essa explosão inicial faz voar a tampa do bueiro e aí o óleo que está no transformador se espalha e fica aquele fogo constante depois que foi dada a explosão. Então é bem diferente uma explosão quando tem gás de uma explosão de equipamento elétrico. A de equipamento elétrico deixa o fogo depois residual no bueiro. Nós fomos para a rua com o Felipe e eu queria te mostrar para que você analisasse junto comigo como é que foi essa matéria e o que está sendo feito aqui no Rio de Janeiro. Roda para mim. Você já parou para pensar que você pode estar andando no meio dessa gente toda e uma tampa de bueiro como essa simplesmente explodir? Mas você resolveu fazer um teste para tentar responder algumas perguntas. Qual será a real situação dos bueiros no Rio de Janeiro? Qual o tamanho do risco que as pessoas estão correndo? Para isso, chamamos o engenheiro Luiz Cossenza, que é da Comissão de Análise de Acidentes do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio. Nós fomos até o centro da cidade fazer uma inspeção. Luiz, o que a gente vai fazer aqui exatamente nesse bueiro? Nós vamos medir o percentual de explosividade dessa caixa de inspeção da Light. Se marcar aqui até 10%, não tem problema nenhum. De 10 a 99, ele também não tem perigo de explodir. Porém, o trabalhador não pode entrar aí porque não pode respirar esse ar. E se chegar a 100% aqui, ele vai tocar um sinal dizendo o seguinte: qualquer faísca, qualquer curto, qualquer ponta de cigarro que for jogada aí dentro, essa caixa explode. Vamos medir então? Vamos. Aqui. Chegou. Chegou ao ponto. Está em 100%? Essa aqui 100%. Quer dizer, essa aqui, a quantidade de gás que tem aqui é maior que o índice mínimo para explodir. Quer dizer o seguinte, eu até tirei rápido. Pode ter mais até que o índice mínimo, pode estar muito saturado. Essa caixa a qualquer momento pode explodir? Bastando um acionamento por um curto-circuito ou até uma ponta de cigarro, um fósforo, qualquer coisa desse tipo. E numa situação como essa, faz o quê? Identificou que o bueiro está para explodir a qualquer momento. O que se faz? Não tem dúvida. Agora a gente comunica a Light, a SEG, né? E eles têm que vir aqui, tirar essa tampa para deixar o gás ir embora. Quando abre, até sente o cheiro de gás forte. Vermelho aberto. Como é que é o procedimento? Assim, vocês identificam que está, né, com volume acima do normal de gás, e aí faz o quê? Assim que a gente identifica um nível de explosividade fora do aceitável, né, a gente aciona a SEG, aciona o bombeiro, os órgãos competentes, para a gente procurar sanar esse problema, né. O papel do bombeiro aqui numa situação como essa, qual é exatamente? Prevenção. A gente vem para cá para fazer a proteção caso ocorra alguma explosão, uma pessoa possa se machucar, se ferir. A gente está aqui para proteger justamente isso. Se tiver algum problema, a gente intervir de imediato. Luiz, o que a população pode fazer numa situação como essa? Infelizmente a população não pode fazer muita coisa, né? Pelo menos, né, por mínimo que seja o cheiro de gás, avisar as concessionárias, avisar a agência reguladora. É só isso, ela está refém. Pois é. E aí a gente viu aí, né, essa situação que eu estou aqui do lado do Moacir e fico cada vez mais preocupada, porque a gente não está seguro andando pelas ruas do Rio de Janeiro. O nível de segurança geral, ele é bom, mas não é de acordo com as outras capitais do mundo. A gente está com um nível bem... É só aqui no Rio de Janeiro esse Com tipo esse de nível, problema? a gente fez uma estatística nos últimos 2 anos, nós somos os campeões desse tipo de ocorrência. Agora imagine assim, olha, o Moacir faz parte desse grupo que está preocupado com isso, fez um levantamento, não foi a prefeitura que fez,
nem as duas empresas, e você mostrou, e o seu grupo mostrou a eles, quais são os principais pontos que estão as duas empresas juntas, que podem explodir aqui no Rio de Janeiro. E agora? O que nós temos dito é o seguinte: primeiro, mudar a prioridade e a frequência das inspeções, você dando prioridade àqueles locais em que a rede velha da SEG se aproxima da rede velha da Quantos pontos Light. tem hoje? Isso é difícil dizer, mas foram apontados como críticos mais de uma centena de pontos. Mais de uma centena Isso. de E pontos. o que se esperava e que não se viu até agora? Uma colaboração efetiva entre as concessionárias de serviço público. O que aconteceu até agora foi mais ou menos uma política do gás com tatu. a eletricidade, Exatamente. é isso? Antigamente, cada tatu fazia o seu buraco, um tatu não conversava com o outro tatu, e isso gerou para nós um problema horroroso. Então está na hora de se Quer comportar. dizer, cada um que cuida do seu buraco. Se nós dois Exatamente. estivermos no mesmo buraco, a gente não se fala. Exatamente. O que deveria acontecer agora, que não vimos, era uma ação conjugada das concessionárias no sentido de reforçar as inspeções e acelerar os atendimentos. Agora, pra gente, população em geral, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde a situação é mais crítica, como é que a gente pode se defender de uma situação dessa? A defesa dependeria de um esclarecimento sobre a qual número você telefona para denunciar aquela situação que foi achada no VT mostrado. Se você passou Quer dizer, no ali era gás, uma bomba. Exatamente. Se você passou e sentiu o cheiro de gás, observou sobre o bueiro que a árvore perdeu folhas, está com a cor diferente das outras árvores, está havendo um vazamento de gás. E você imagina, não existe hoje, queremos denunciar. Qual o telefone público que imediatamente chama o socorro? Qual é? Não sei. É bombeiro? Quem é? A tradição é ligar para o bombeiro, É. 190, mas não existe por parte das concessionárias de serviço, por exemplo, a divulgação de um número, um 0800 comum, em que elas recebessem... Porque o problema não é do bombeiro. Não O é o bombeiro vem salvar, na Exatamente, verdade. o bombeiro, Vem aliás, o bombeiro alertar. vai em todos que chamam Vai. ele, né? Não interessa coitado. se é o gato sob a árvore ou o gás no bueiro, o bombeiro aparece agora. O que esperávamos era, por exemplo, a divulgação de um telefone em que, uma vez acionado, acionasse as duas concessionárias. Quem chega primeiro? Quem são os presidentes das duas concessionárias, Moacir? O Bruno, eu não me lembro o sobrenome que eu vi algumas vezes na imprensa, Que é de e o qual? Gerson da SEG, e o Da Gerson Kelman, que é o presidente da Light. Pois é, Bruno e Gerson, olha, eu também não os conheço, mas fica aqui um apelo, acho que da população carioca, que está com medo de andar na rua. Eu fui outro dia no consulado americano no centro da cidade e confesso que, andando a pé por ali, tem muito bueiro e você fica pensando qual é o momento que aquilo vai explodir, porque a sensação de insegurança da população é grande. Eu acho que isso que você falou é muito importante. Eu acho que essa falta de se apresentarem as duas concessionárias com um número comum para atender a emergência, com inspeções que reforçassem uma inspeção da outra no sentido de garantir a segurança, acabou criando um clima de insegurança para toda a população que é absolutamente desnecessário. E a gente não tem como se defender. Deveríamos ter mais maturidade em tratar esse problema do que estamos tendo, essa é a verdade. Então esperávamos que alguma instância do poder público desse essa dinâmica. Vamos chamar, vamos fazer como a gente faz, né? Vamos apertar as mãos, nos abraçar e vamos sair à rua em conjunto em prol da população. É isso que nós esperamos. Obrigada, Moacir. Bom trabalho, um bom dia para você, Pra ti viu? também, bom trabalho Muito para obrigada. todos.